Você já entendeu qual o seu ministério? Você já está executando o chamado de Deus na sua vida? Esse vídeo te ajudará a entender o chamado de Deus e descobrir quais as características do chamado de Deus que te ajudarão a descobrir se Deus realmente te chamou. No final deste vídeo tem uma dica incrível para você descobrir como viver o chamado de Deus na sua vida. Se inscreva agora, ative o sininho das notificações, aperte a palavra todas. Fazendo assim, o YouTube sempre te notificará quando um vídeo novo subir aqui no nosso canal. Existe um método para definir o chamado de Deus? Essa é a pergunta de muitas pessoas. Algo que você deve entender é que Deus chama homens para exercer as mais distintas tarefas em sua obra. Então não existe um método definido para o chamado de Deus, mas sim um método divino. É Deus quem escolhe e chama o homem para viver o chamado nesta terra. Deus chama o homem, decide escolher o homem e dessa forma Deus o convence para executar a sua missão. Algo que você deve entender é que o chamado de Deus na vida de uma pessoa não se dá por causa das suas características humanas, de forma alguma, nem mesmo pelas suas habilidades, mas sim pelas características divinas que estão no chamado. Olha o que a Bíblia diz quando Deus falou com Jeremias no capítulo 1 e no verso de número 5. Antes que se formasse no ventre, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes de qualquer característica humana, Deus já havia escolhido Jeremias e dado características ao chamado de Deus na sua vida. Aqui vemos que o chamado de Deus na vida de uma pessoa não está apoiada nas suas qualificações humanas, muito menos nas suas habilidades, mas sim na escolha e no chamado de Deus. Quais são as características divinas do chamado de Deus? Número 1, o chamado é divino. Não é uma incumbência dada pelo homem ou até mesmo por uma instituição humana, mas o chamado de Deus é dado pelo próprio Deus. Ao receber o chamado de Deus, a igreja reconhece a presença do dom na vida da pessoa e confirma este chamado quando o ordena para a execução do ministério. Mas nunca devemos se esquecer que o chamado veio de Deus. Deus é o autor. Foi Deus quem deu o chamado. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo escreveu: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Repare que a Bíblia é bem clara em dizer: ele deu, mostrando que a chamada ou chamado não é humano, é algo divino. Segundo, o chamado é pessoal. Talvez você se pergunte, como muitas pessoas já se perguntaram: como saber se eu tenho o chamado de Deus? Deus não errou quando Ele te escolheu. Deus tem a chamada certa para a pessoa certa. Deus tem a missão certa para a pessoa certa e, em alguns casos, até mesmo o lugar certo. Quando o profeta Ananias duvidou do chamado de Deus na vida de Paulo, Deus disse para o profeta Ananias em Atos capítulo 9 e o versículo de número 15: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. Deus não somente afirma
para o profeta Ananias, dizendo: para mim, como também Deus afirma que o chamado de Deus é pessoal, mas também mostra para Ananias que ele mesmo já havia traçado um plano para Paulo, onde ele iria, para quem pregaria e onde ele chegaria. Número 3. O chamado é soberano. Uma pessoa, ao ser chamado por Deus, deve aceitar com humildade e abnegação o chamado de Deus, reconhecendo isto como um ato de conhecimento deste Deus tão soberano. Dessa forma, a pessoa deve confiar inteiramente no Senhor, ainda que algumas coisas ao seu redor não lhe seja muito clara. Confie no chamado de Deus na sua vida. Uma vez que você entendeu que o chamado de Deus na sua vida é divino, foi Deus quem escolheu, uma vez que você entendeu que o chamado de Deus é pessoal, Deus tem o chamado certo para a pessoa certa, uma vez que você entendeu que o chamado de Deus é soberano, é uma honra poder servi-lo e ser escolhido por Ele, você então chegará agora na quarta característica do chamado de Deus. E a quarta característica do chamado de Deus é que o chamado, ele é definitivo. Uma vez chamado por Deus, não dá mais para voltar atrás. Aquele que é chamado por Deus deve entender que o chamado de Deus é definitivo. Uma vez que se é chamado pelo Senhor, isso te isenta de impor condições a Ele concernente ao chamado de Deus na sua vida, mas deve permanecer no chamado de Deus. Você cumprir a sua missão e agradecer a Deus pelo privilégio de ser chamado por Deus. Eu termino esse vídeo com as palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses no capítulo 3, verso 13 e 14, que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cumpra o seu ministério. Uma vez chamado por Deus, não podemos voltar atrás de maneira nenhuma, mas prosseguir em direção ao prêmio e à recompensa que virá das mãos de Deus. Você já entendeu qual o seu ministério? Você já está executando o chamado de Deus na sua vida? Comente aqui nos comentários, eu quero saber qual é o seu ministério. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações, aperte a palavra todas. Fazendo assim, o YouTube sempre te notificará quando um vídeo novo subir aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa e o seu ministério em nome de Cristo Jesus.